Fala galera, então, tudo bom? Antes da gente começar o vídeo, é importante dizer que esse projeto foi realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. No começo da sociedade, quando os homens começaram a se juntar, a formar vilarejos, cidades, vilas, surge a necessidade de controle através de algo que fosse maior do que nós, maior do que a nossa razão de ser, maior do que a nossa própria natureza. O ser humano ele é totalmente dependente, sempre foi, de vínculos sociais. Esses vínculos podem ser traduzidos como família, exército, necessidade de sobrevivência e religião. O que é que a gente vai conversar hoje, pai? Cara, eu quero ver tu dizer esse monólogo sem ler. É impossível. Ai, roteirista. Enfim, cara, pensando em todo esse ser fragmentado que a gente tem hoje em dia, a gente começou a pensar, né, sobre o que é religião. Porque religião, se a gente for pro latim, né, pra raiz da coisa, até a raiz da coisa vai ter duas vertentes, né? Ela pode vir tanto do religare, que quer dizer reconectar, se ligar, e o relegere, que é reler, revisitar e tal. Sim. E aí a gente tem o que é religião, né? É esse reconectar com Deus, esse ligar com Deus, é esse reler, interpretar as escrituras. O que é Deus, o que é religião e o que ele vai interferir na sociedade, né? Porque a gente vai ter tantas coisas que a religião vai estar fundamentando na nossa sociedade, desde o Sim, direito e sim. economia e tal, até gente que dá uma viajada louca e diz que Deus é uma mandala gigante com sabor de algodão doce azul. Vai ter gente pra tudo nesse mundo aí. E aí, pensando nisso, a gente trouxe uma galera massa esse episódio, começando com ele, que ele é seminarista, formado pelo SAT, membro da igreja anglicana, cara super gente fina. É Denilson Ferreira, velho. Bom dia. E aí, cara, firmeza? Bom dia, tudo tranquilo? Denilson, vê só. Antes da gente iniciar, o tema da gente é qual é a importância da religião na nossa sociedade atual. Vê só. A gente sabe que hoje em dia as religiões estão ficando cada vez menos, digamos, esotéricas, cada vez menos mitológicas. E hoje, religião vira política, religião vira mercado, religião vira um cantor. Mas eu te pergunto, qual é a importância para você da religião, principalmente do cristianismo, que é que a gente vai tratar mais aqui, porque a gente está conversando com um teólogo do meio cristão. Qual é a importância hoje do cristianismo para a nossa sociedade? Bom dia, antes de tudo. Bom dia. Então, se formos falar aqui da palavra, da raiz da palavra religião, a gente vai ter aí uma ideia que é um conjunto de crença, né? De símbolos, enfim. A importância da religião em si, falando da minha religião, do protestantismo, do cristianismo, a importância deveria ser de alta para toda a sociedade. Ou seja, existe um contexto hoje na nossa sociedade que essa visão do cristianismo na sociedade ela está sendo perdida ao longo do tempo. Então, assim, hoje, no cenário que a gente vive, a importância da religião na sociedade seria um ponto de partida de escape, tanto espiritual quanto pessoal para a sociedade. Então, hoje é de suma importância a religião na nossa sociedade, porém, existe um outro fator muito abrangente aí, que é a questão do reconhecimento da sociedade na necessidade da religião. Quando eu falo da religião,
trago mais uma vez aí uma ênfase aí, tá? Na religião cristianismo, no cristianismo. Ok. Bom seria que a sociedade ela tivesse essa visão, tivesse esse entendimento da necessidade da religião na sua vida. Beleza. Dessa parte eu já entendi, mas aí, vê só. Para que a gente entenda algumas coisas, até para que fique claro, para que vão ter outros cristãos, vão ter pessoas de outras religiões que vão estar assistindo o programa. Certo. O que é a sua religião, no caso, a igreja que você faz parte, a igreja anglicana, o que ela é e o que ela defende. Para que a gente tenha um ponto de partida, para que a gente possa trabalhar contigo de um ponto de vista mais exato, para não ficar algo muito geral. Pronto. O que é a minha religião? Correto? Essa foi a primeira pergunta. Isso. Isso. Não Foi, é na isso? verdade, muita Pronto. pergunta A que ele minha jogou então. religião, a minha religião, vou me responder por parte. Qual é a minha religião? A minha religião, ela é o cristianismo. Ok. Nós somos protestantes. Trouxe também uma outra pergunta aí sobre a igreja anglicana, e a gente estaria falando agora não de religião, mas de denominação. Isso. Mas vou trazer aqui uma visão da igreja anglicana para vocês. A igreja anglicana ela é uma igreja histórica, está lá desde o início dos primeiros séculos, desde as Ilhas Britânicas lá. A história da igreja anglicana ela é muito ampla, a gente teve lá presente tanto no protestantismo quanto na reforma lá que teve de Lutero, a gente já estava presente. A igreja anglicana ela já se fazia presente. Então, a igreja anglicana ela é uma igreja histórica, muito antiga. Antiga, eu digo assim, no fato de impor o cristianismo aqui na Terra. Então, assim, a igreja anglicana ela foi um ponto de partida, foi um norte para diversas outras igrejas estarem hoje aqui conosco aqui na Terra. O que ela defende e o que ela prega. Nós defendemos a pregação do evangelho e a vida, tá? A religião que ela não preserva a vida e não prega o evangelho, ela precisa ser revisada. A nossa pregação hoje, a igreja anglicana aqui, o cristianismo, o protestantismo, deve ser centrado e deve estar centrada nas escrituras sagradas e no evangelho de Jesus Cristo. Fora disso, a gente parte para uma outra raiz que não faz parte do cristianismo nem do protestantismo. Ou seja, o que vem com a Bíblia Sagrada, o que vem além do evangelho, se tiver Bíblia e mais alguma coisa, isso já foge do cristianismo, do protestantismo. Mas a gente, como igreja anglicana, como protestante, como cristãos aqui na terra, boca de Deus, como dizem muitas expressões aí as pessoas, boca de Deus aqui na terra, nós pregamos o evangelho e pregamos a vida, a restauração, e somos pessoas centradas no evangelho de Cristo e pregamos a palavra de Deus, a salvação, a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo novamente para buscar a sua igreja. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa visão. Pô, cara, massa. Aí eu vejo que hoje em dia, tu falasse que quando se tem a Bíblia e algo mais, deixa de ser cristianismo, deixa de ser a religião de vocês. E aí eu fico pensando, quais são os valores e os alicerces que o cristianismo tem? Porque hoje em dia a gente vai dizer tanta coisa que a pessoa tem que fazer para ser cristã, mas aí se a gente for olhar na Bíblia, não tem dizendo isso em canto nenhum, sabe? E aí, quais são esses alicerces que o cristianismo tem? Tipo, além da ressurreição, da morte, da ressurreição de Cristo e da salvação nele, quais são o que seriam, acho que os 10 mandamentos, né? Quais são os alicerces que vão reger essa religião para você ser cristão, além de crer em Cristo, claro. O que é que tem que se fazer, tem que ser, como tem que atuar para ser de fato cristão? Ótimo. Existe uma coisa que a Bíblia classifica ela como um dom, e isso se chama fé. Para mim ser cristão ou ser qualquer outro tipo de religião, eu preciso ter fé. Eu preciso ter a minha crença, a minha vida pautada em alguma coisa.
Se a gente vê alguma outra religião, algumas outras religiões que adoram alguns deuses, alguma outra imagem de escultura, a gente percebe que ali existe uma fé dentro dela. Ela acredita e está pautada a vida dela que aquele tipo de imagem, aquele tipo de Deus, aquilo ali traz refúgio e traz conforto para a sua vida. O que é que acontece com os cristãos? Não é diferente. Temos a nossa fé, porém nós pautamos a nossa fé aquele que a gente sabe que um dia voltará para nos buscar. Quando a gente fala de fé, a gente talvez possa ser que mexa em outros aspectos ou talvez até em outras religiões. Por quê? Quando a gente fala de fé, algumas pessoas dizem que religião e política não se discute. Eu já penso de uma forma diferente. Eu acho que a gente consegue sim não discutir, mas conversar e respeitar um ao outro. Porque a fé é algo particular. A minha fé é algo particular da sua. Eu depositei e escolhi depositar a minha fé nas escrituras sagradas, em Cristo, tá? Outras pessoas vão ter outras religiões que vão depositar a sua fé numa imagem de escultura. Ou seja, o alicerce da fé cristã, o alicerce que você me perguntou aí, onde é que está o teu alicerce? Onde é que você está afirmado? Eu talvez poderia até citar aqui um texto bíblico. A nossa fé, ela é alicerçada na rocha, aonde o próprio evangelho vai dizer que essa rocha é Cristo, ou seja, a nossa fé é depositada, é praticamente completamente depositada em Cristo Jesus, e é por isso que a gente tem essa fé dentro do nosso coração de que um dia ele veio, ele morreu, ressuscitou e um dia voltará. Essa é a fé. Isso é dom de Deus. Então, esse alicerce da nossa vida, o nosso alicerce está em Cristo. Está firmado em Cristo. Esse é o alicerce e deve ser o alicerce de todo cristão, de toda pessoa que confessa Cristo como seu Salvador. Entendi. Vê só. Uma coisa que eu estava pensando aqui foi justamente que você estava falando sobre a questão da igreja anglicana ser uma igreja histórica, assim como as igrejas que surgiram na reforma, as igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas luteranas, enfim. Eu percebo que, principalmente aqui no Brasil, ocorreu um fenômeno que foi o seguinte: essas igrejas, claro, foram as primeiras que chegaram aqui. A igreja anglicana, a igreja presbiteriana, foram as primeiras que fundaram igrejas aqui no nosso país. Logo após, no início do século passado, vamos dizer assim, o movimento pentecostal entrou muito forte aqui no país. Sendo que houve uma adesão muito forte, principalmente das classes mais pobres, ao movimento pentecostal e, posteriormente, ao movimento neopentecostal. Meu problema não é com o movimento pentecostal, e esse não vai ser o teu da pergunta. O teu da pergunta é: nós percebemos que as igrejas históricas, principalmente a igreja presbiteriana, digamos assim, não fazendo julgamento de valor, elas priorizaram fundar igrejas em locais onde havia mais abastança, onde as pessoas tinham uma condição de vida muito mais tranquila. E, querendo ou não, as pessoas que viviam em regiões periféricas sofriam mais com a falta de uma boa igreja porque não havia. E foi justamente onde as igrejas pentecostais entraram nesse meio. Minha pergunta é: onde e se onde errou e se errou, se erraram essas igrejas históricas em não ter olhado tanto para essas pessoas que mais necessitavam e não ter aberto igrejas, porque até onde eu saiba, a palavra ela tem que ser para todos, tanto para a pessoa que tem mais dinheiro quanto a pessoa que não tem dinheiro nenhum. Então, minha pergunta é essa: houve algum defeito dessas igrejas históricas em não ter olhado tanto para essa classe social? Então, eu acredito que, assim, falando das igrejas históricas, a gente tem hoje muita igreja histórica no mundo aqui. No nosso bairro, na nossa cidade, existem Sim. muitas igrejas históricas luteranas, enfim. É, a questão do olhar da igreja para a sociedade
esse deveria ser o papel da igreja aqui na Terra, a exemplo de Cristo. Você não vai ver Cristo fazendo acepção de lugares, bairros, cidade, em canto nenhum na Bíblia. As igrejas, até onde eu conheço hoje, pelo menos até onde eu conheço hoje, falando da minha igreja, hoje a gente tem pontos missionários dentro de comunidades, ou seja, a visão da igreja anglicana, falando agora da igreja anglicana, ainda é resgatar, independente que seja de classe alta ou de classe baixa, é alcançar a vida para Cristo, é alcançar aquela pessoa para Cristo. Hoje nós temos pontos missionários dentro de comunidades que se eu e você for lá, a gente precisa que o pastor venha buscar a gente. E eu não estou falando de lugar distante, eu não estou falando do Rio de Janeiro, São Paulo, não. Estou falando daqui da nossa comunidade, da nossa região aqui. Em Olinda, aqui, nós temos uma comunidade assim, que se você precisar, você chega lá, a pastora vai te receber num carro, fora da comunidade. Se você for ali em Jardim Brasil, tem outra que vai te receber fora da comunidade, ou seja, se existem igrejas que têm esse pensamento em alcançar apenas as pessoas que têm uma classe um pouco melhor do que as comunidades, eu acredito que está faltando aí agora Cristo entrar nessa igreja. Porque, assim, quando eu passo a dar prioridade a pessoas que têm classe mais elevada, aí eu já entro na parte da acepção de pessoas. Eu começo a ver dizer assim, não, o meu vizinho merece Jesus, mas esse daqui da esquerda já não merece, que esse camarada aqui não serve para mim chegar até dentro da casa dele. Então, será que Cristo agiria dessa forma? Será que Cristo reagiria dessa forma? Qual seria a atitude de Cristo? Eu acredito que se a igreja se colocar na posição de igreja e fizer essa pergunta para ela, o que Cristo faria se ele estivesse aqui? Ele pregaria ali dentro da comunidade ou ele só pregaria ali dentro daquele bairro mais nobre? Eu acredito que o que se tiver acontecendo isso aí, eu acho que essa igreja ela precisa de amor. Ela está precisando mais de amor. Nossa, vai. E aí tu fala que, Ione comentou, né, que tem essa carga histórica de algumas igrejas preferirem mais a classe que vai ter mais dinheiro, com mais condições, do que não, do que as que não têm. E aí tu também traz isso de que falta Cristo dentro dessas igrejas, o que é algo extremamente interessante, né? E aí eu fico pensando, é uma viajada minha completamente, mas igreja e o sistema capitalista da gente, eles conversam bem? Porque, vamos lá, se a gente pegar antigamente, bem antigamente, os alicerces da comunidade cristã, os primórdios, eles viviam e compartilhavam tudo entre si, não era isso? E agora, com o avanço da sociedade, se tem moeda de troca, se tem depois a própria moeda, dinheiro tal. E aí eu vejo que há essa influência, tá ligado, do capital muito forte dentro das igrejas. Alguns vão usar para explorar aqueles que não têm condições e Sim. outros vão tornar, e aí é concepção minha, vão tornar Cristo um produto. Tem gente que vende Cristo por aí numa capa de CD, num DVDzinho, ou numa novela passando na emissora famosa, ou num tijolinho, dizendo que é um tijolinho do céu, enfim. Até onde o sistema da gente, esse modo capitalista, e eu estou sendo bem aberto, eu sou um cara muito mais de esquerda do que de direita, mas até onde o capitalismo conversa com o cristianismo? Então, eu vou só separar aí duas questões aí que você levantou em relação do CDzinho e do tijolinho, tá? Mas aí eu vou te responder aí a questão da que você perguntou do capitalismo. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma generalização muito forte em relação a essa parte financeira dentro da igreja. Isso não é uma coisa de ontem. Às vezes teve um rapaz que chegou uma vez conversando e assim, começou metendo um pau já. Ah, tu é cristão e tal. Ah, é pastor, é ladrão. Porque é pastor, é ladrão.
Não, porque o pastor da igreja X, a igreja Y, o cara vende não sei o quê, tem que dar um carro, enfim. O que aconteceu, o que acontece? Ainda assim, essas igrejas não são igrejas. São igrejas porque tem um templo lá. Mas assim, a visão não é a visão que Cristo deixou. Se você for pegar o evangelho e for ler o evangelho de Cristo, você vai perceber que não existe nenhum tipo de ensinamento em relação a esse tipo. Por quê? Isso foi combatido desde 1500 lá na Reforma. Lutero, quando ele veio bater muito firme trazendo o evangelho de Cristo, ele veio denunciando a venda das indulgências, um pedacinho do céu. Ou seja, se você quer ir morar no céu hoje, olha só, o metro quadrado lá no céu é 10 mil reais. Você me paga, eu pago, você vai pagar pela sua pertinência, e aí, enfim, você está perdoado, teus pecados foi amarrado, jogado, tu me dá 10 mil reais e teu lugarzinho no céu está reservado. Isso não é de hoje, isso não é de ontem. Isso não começou há 2 dias atrás, ou com uma igreja enorme, um templo enorme que pede dinheiro. Enfim, a gente sabe que na Bíblia Sagrada existe sim a manutenção do templo, existe sim a manutenção das coisas. O apóstolo Paulo, ele era sustentado pelas ofertas da igreja, ele era sustentado pelo povo da igreja, onde Paulo ia, ele era bem recebido e sustentado. Ou seja, existe sim fins de dízimos e ofertas para a igreja, que a gente conhece já, está na Bíblia Sagrada, é, para que haja manutenção na igreja, para que haja pagamento das coisas, das atribuições da igreja. Conta de luz, água, enfim. O que é que acontece? Essas pessoas utilizaram desses meios para sugar, essa é a palavra, de quem praticamente quase não tem. A relação desse tijolinho é justamente isso aí. É uma imagem, uma simbologia, aonde você vai agregar a essa simbologia a sua fé. Se eu chegar aqui para você e dizer assim, olha, coloca um copo de água aí perto aí de você, porque eu vou orar e depois que você tomar, você vai ser curado de todo mal. Você não vai ser curado porque você vai tomar a sua água, é porque você acreditou e depositou a sua fé que você vai alcançar. Ou seja, por isso que as igrejas às vezes pegam uma rosa, pegam um tijolo, pegam uma caneta, um lenço e vende esse tipo de coisa, tirando Cristo da sua centralidade daquilo que é real, porque só Cristo pode fazer aquilo, e deposita Cristo dentro de um copo d'água, dentro de um tijolinho. A questão lá do CDzinho, eu entendo da seguinte forma: eu já fui em diversas igrejas, já, e já vi muitas pessoas, cantores cristãos, pregadores, que pregam o evangelho de Cristo, que não têm uma renda fixa, que não têm um trabalho fixo, que ele depende da sua obra, ou seja, daquilo que ele produz, que é dom de Deus. Um músico hoje cristão, se você perceber, na maioria das vezes, se ele não depender do que ele produz ali, praticamente ele não vai ter muita coisa. Ele não vai ter o seu retorno, ele não vai ter aquele valor no seu bolso. Então, assim, geralmente a igreja, um irmão, um cantor, uma cantora, um pregador que vende o seu CD, que vende o seu material ali, é para sustento próprio. Se você for analisar, às vezes ele não tem nenhuma renda fixa. Então, o que a igreja fez? Tirou a ênfase dessas pessoas que recebem com o seu trabalho, que era o que Paulo fazia antigamente, pregando, andando, viajando. Ele recebia sim pela igreja, era mantido sim pela igreja, e agora as pessoas pegaram utensílios, tiraram Cristo do centro, tiraram Cristo do real motivo da igreja, e agora colocaram um tijolinho, um lenço, uma caneta, uma cruz, um papel amassado, um óleo, um sinal de óleo na cruz, na testa, um pouquinho de sal, enfim. Esse, infelizmente, aí são as pessoas que perderam o caminho, perderam a visão de quem realmente é Cristo e do que Cristo ele pode fazer na vida deles. Quando eu perco essa certeza, eu vou acreditar que esse copo d'água aqui ele pode me curar, ele pode me salvar, ele pode me restaurar, ele pode trazer alegria no meu coração, porque eu tirei Cristo do centro e coloquei um copo de água, eu coloquei um óleo ungido, eu coloquei um pedaço de telha, de tijolos, enfim. E aquilo ali agora é o meu Deus. Aquilo ali agora é a coisa que eu acredito que pode resolver o meu problema.
Então, no caso, troca Cristo, troca a posição que Cristo tem para virar uma idolatria, digamos assim, uma idolatria dentro da igreja, no sentido de eu não vou depositar agora minha fé diretamente em Cristo, para que Cristo faça a obra dele na minha vida, mas eu vou depositar a minha fé naquele tijolinho que eu paguei. E se eu paguei, aquilo tem que gerar um resultado. E se não gerar um resultado, Isso, para que eu comprei? correto. Então, esse é o meu maior problema, justamente com essas mais teologias e mais doutrinas dentro dessas igrejas, que não são igrejas. Porque se você tira, se o nome da religião é cristianismo, e você tira o cara que é Cristo de dentro dessa religião, é que nem você, pô, meu irmão, é que nem você tirar o queijo da pizza. Não é pizza. Verdade, Você não verdade. tem como tirar Cristo do cristianismo. Você não tem como vender Cristo, ou nem garantir que Cristo vale servir mediante o que você pagou. E esse é minha bronca maior com as igrejas, sabe? Essa é a minha maior parada. Porque eu vejo que de um lado a gente tem essas más doutrinas, e do outro lado eu vejo que sim, existe uma teologia um pouco mais correta, que é mais da área da teologia reformada e pentecostal clássica, que lutam para ter uma igreja centrada na palavra de Deus. Só que eu vejo a falta, muitas vezes, de iniciativa de propagação em massa dessa palavra. Sabe? Eu vejo, porque a gente olha dentro dessas seitas chamadas igrejas, que justamente eles pegam aqueles irmãozinhos que já não tem grana, que já não tem conhecimento, que não são instruídos, que muitas vezes não sabem nem ler direito. Aí pega esse irmãozinho e faz, olha, se você comprar o tijolinho, eu garanto tua casa. Como se o pastor fosse ou um sumo sacerdote, o que o pastor não é. O pastor ele é um irmão dentro da nossa igreja que nos instrui, que foi lá colocado por Deus para nos ajudar, nos instruir, cuidar de nós. Mas nosso sumo sacerdote é Cristo. Pelo menos é o que os cristãos Isso, acreditam. Que o isso. sumo sacerdote é Cristo. Sim. Então, esses pastores, aí, o que é que eles viram? Em vez de eles ser pastores, eles viram corretor de imóvel. Eles viram tipo um corretor do céu. Eles entram lá e fazem, olha, se tu desenrolar isso para mim, eu desenrolo com um cara, que é Cristo, e que esse cara vai desenrolar com Deus. Então eu sou um despachante espiritual. Por sinal, só fazendo um adendo e propaganda de graça, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é exatamente assim. Eu sei que a igreja em geral tem muito problema com o Porta dos Fundos, por conta dos especiais deles, evidentemente. Mas tem um vídeo deles que é justamente um cara chega no céu, aí tá lá um anjo qualquer, é um anjo. E aí o cara chega e eu comprei um terreno aqui no céu através do pastor X, e que diz aí o nome de um pastor muito famoso, sabe? O que usa um chapéu de cowboy. E Ah, aí aquele que não está suportando? eu não suporto mais. Enfim. E aí ele falou que comprou um terreno na igreja desse cara. E aí o anjo fala, vou conferir aqui nos arquivos. Aí ele confere lá e. Ih, não tá dando nome não, eu tô caindo no golpe. São poucas as igrejas que são revendedoras da gente. Eu acho esse vídeo. Sensacional. Eu acho esse vídeo genial, genial. Eu acho que isso resume bastante o que acontece dentro de muitas igrejas, cara. Por exemplo, eu não sou da igreja anglicana, né? O irmão aqui sabe, eu não sou de lá, Mateus. No caso, Nelsinho. Tem que cortar, né? Tem que cortar. Foi. Isso vai na tora todo, isso vai completo, pai. Nelsinho, ele conhece mais o pessoal daí da sua igreja. E eu acho que a igreja ela tem que ter acima de tudo, um caráter missional. Se a igreja ela não for missionária, se ela não juntar os recursos dos membros
que fazem parte dessa igreja, para que seja financiado obra missionária, para que não seja financiado a propagação do evangelho, tanto aqui no nosso estado, como em toda a região do país, como em todo o mundo, eu acho que de nada adianta, porque uma igreja que fica resumida a um clube, vira só uma patotinha, que vai lá e se junta e diz que está falando de Deus e faz uma festinha, come um bolinho, faz um negocinho e Alô, boa beleza, a tarde. gente tá aqui tranquilo. Sim, e a galera de fora? Tu foi ganho por alguém. Alguém pregou para que tu se convertesse. A não ser que você seja um novo apóstolo Paulo, que Jesus apareceu para você em pessoa. Eu acho que não. Mas alguém pregou para você. Então, se alguém pregou para você, é seu dever pregar para outras pessoas. Pô, mas isso daí é muito perigoso. E eu explico. Na minha opinião, e eu quero saber de vocês, o maior problema do cristão, hoje em dia, e do cristianismo em si, Show. o maior problema do cristianismo e de Cristo, pensando de certa forma, são os... Explica. Tá, Eu vou vai, vai. explicar. Eu sei que eu acabei de blasfemar, mas relaxa. Vou chegar no ponto. É o próprio cristão. A quantidade de gente que se diz cristão e sai por aí pregando uma parada que não é o cristianismo é imensa. E por isso que eu digo que é o maior problema de Cristo, porque tem muita gente difamando o nome dele. Ah, o bichinho, entendi. Tá entendendo? Então. E aí, vocês não acham que o maior problema do cristianismo hoje em dia é o cristão? É só você olhar pra Gálatas. Teve gente que chegou e falou que se formou em direito pela Bíblia. Vocês sabem quem são, Eu do sei que eu tô quem é. falando. Sabe, tem outra que defendeu matar uma galera aí porque não era da, 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 Da denominação. da denominação dele. Eu vi semana passada um, um ator famoso, ele tá hospitalizado. Certo? Eu sei quem é. Um ator tá Tá, hospitalizado. E beleza. aí eu vi um pastor, cara, que ele chegou e disse assim, que ele disse que ele ia orar para que o dono dele levasse ele. E eu faço, caraca, que Cristo, hein, parceiro? Que Jesus, velho. Como é que... Vê só. Vê só. Aquele mesmo cara lá, disse que se ele pudesse, que se ele orasse para que Jesus matasse o cara, ele tava na agulha, viu? Tá vendo? Tu não acha não, Danilson, que... Vou te chamar de Dui, né? A gente já tem idade pra isso. Tu não Né? acha não, Dui, que um dos maiores problemas do cristianismo é o cristão? Na verdade, vou lhe responder, Matheus. Vou lhe responder. O maior problema do cristianismo são pessoas dizendo que são cristãs. Esse é o problema. Porque, deixa eu dar só um exemplo aqui simples. A gente foi agora, foi nós três aqui agora, comprar uma televisão daquela lindona lá, 4K. Eu acho que a maior que tem deve ser 75, né? Polegadas, aquela Depende, tudo curvada varia do aí. seu bolso. E não sei quantos K, e não sei quantos K, e roda não sei quantos K. Pensa comigo, a gente chegou lá, viu a televisão, não tem especificação nenhuma dela. A gente compra essa televisão, pagamos lá 30, 40 mil, sei lá, 20, 30 mil reais numa televisão. A gente vai chegar em casa para ligar essa televisão. A primeira coisa que a gente vai pensar é no bolso da gente. Eu paguei 30 mil reais. Será que a minha energia, ela liga em 220 ou ela liga em 110? Claro. Qual é a intenção sua logo? Vai fazer a primeira coisa. Vai checar. Calma, lê aquela informaçãozinha do cabo, ou você vai pegar o manual de instrução da sua televisão. Por quê? Porque você não quer perder 30 mil reais. Você não quer desperdiçar 30 mil reais em meia hora saindo de um shopping para sua residência para ligar uma televisão. O que acontece? A gente vai pegar o manual dela e a gente vai procurar na página onde está a voltagem dela. Se toda pessoa, se todo ser humano, eu falo cristão ou não cristão, serve na ênfase aí para os cristãos, tá? Se eu tenho um manual da vida, tá? E aí eu classificaria e já daria um nome para ele chamado Bíblia. A Bíblia Sagrada.
Se eu tenho um manual de como eu devo viver, me comportar e agir aqui nesse mundo e na sociedade, e eu não leio ele e tento me virar como eu quero que seja, provavelmente eu vou estar quebrando a cara, assim como eu vou estar perdendo meus 30 mil reais colocando a minha televisão nova, zero, tirada da caixa numa tomada que eu não sei se ela é 110 ou se ela é 220. A questão aí não é os cristãos dizendo que tem feito essa imagem do cristianismo. Quando alguém erra dentro da igreja, tá? Dentro da igreja lá, dizendo ser cristão, eu acho que essa pessoa deve ter pulado alguma paginazinha aí desse manual. Ela deveria voltar a reler o manual da vida, voltar a reler as condutas e as instruções que ele deve ter como cristão aqui na Terra. Ou seja, parece que é mais fácil eu dar importância a uma voltagem do meu notebook, da minha televisão, do meu seu aparelho de celular, do que eu trazer a minha vida, como eu devo me comportar como um verdadeiro cristão. Eis aí a questão. Às vezes a gente olha e diz assim, aquele camarada ali parece aquele não é crente, não. Talvez ele não seja, de fato, mas talvez ele tenha pulado alguma coisa. Para você ser cristão no dia de hoje, Nelsinho, ser cristão no dia de hoje não tem sido fácil. Não é fácil você ser cristão hoje. Um dia eu fiz uma brincadeira com um grupo de pessoas num momento de oração. Eu vou explicar aqui a vocês, acho que vocês vão conseguir compreender. Eu peguei uma folha em branco A4, acho que eu tenho uma aqui, Eita, eu poderia até fazer com vocês aqui agora, mas eu não tenho outro. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei um pontinho de caneta aqui no meio. E eu perguntei para as pessoas, olha, o que é que vocês enxergam aqui? O que é que vocês estão vendo? E todos eles, sem exceção, disse, oxe, tem um pontinho preto no meio da folha. E talvez se eu mostrasse a você aqui agora, você dissesse para mim, o que é que você está vendo aqui? Vocês entendem? Tem um ponto preto de caneta aí no meio. O que é que acontece aqui? Isso aqui é a vida cristã. Só que se você perceber, a gente só dá importância aonde está marcado, aonde está sujo, aonde foi rasurado ou foi furado. A gente esquece que existe toda essa parte aqui em volta com espaços a ser preenchidos. Ou seja, de uma forma bem simples aqui para a gente entender. A nossa visão ela ficou crítica nos últimos dias devido a algumas imagens de outras igrejas, de outras pessoas que pregam o evangelho, se dizem pregador do evangelho. Muitas vezes é por intenção, é para ter fins lucrativos, é realmente para ter posse de alguma coisa. Outras, às vezes, são de fatos na inocência. Eu já vi diversas pessoas pregando, falando coisas que não tem nada a ver na Bíblia, ou seja, era a Bíblia e mais alguma coisa, ou uma interpretação da Bíblia que não tinha nada a ver com a interpretação da Bíblia. E eu até vou citar um aqui, que vocês conhecem. Eu já vi diversas vezes, depois você lê a Bíblia, eu sei que aqui a questão aqui, a gente não é discutir a Bíblia, mas eu cansado de ver pessoas pregando em rádios e televisão, dizendo que ele até falou sobre Paulo aí, que Paulo apareceu, ouviu Cristo. Já vi diversas vezes as pessoas dizendo, assim como Paulo caiu do cavalo. Em momento nenhum você vai ver na Bíblia dizendo que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia vai dizer que Paulo caiu com o rosto em terra. Ou seja, se a gente for ler essa história aí de Paulo, todo mundo diz, mas Paulo era um soldado, era romano, tá. Só que ele caiu e todos os outros caíram também quando viram a luz ou viram a voz, só que a Bíblia não diz. Ou seja, a gente tem que aprender a dizer apenas o que a Bíblia diz. Então, o que a igreja precisa, que os cristãos de hoje precisam, é se dedicar à leitura e o estudo da palavra de Deus. Outra coisa bem grosseira que eu já ouvi aqui. Um dia eu ouvi uma pessoa pregando, não estou falando que ele está assim, julgando a pessoa dele, porque a gente tem um costume, Nelson, de ouvir. A gente escuta e a gente é papagaio. A gente escuta e fala. A gente ouve no púlpito, oxa, como foi a história? E fala. Então, assim, às vezes a gente peca por isso.
Eu acho que tem muita gente que, se tivesse um pouco mais de disponibilidade de gastar tempo orando e buscando e lendo a palavra de Deus, a gente não seria enganado por muitas igrejas que tem por aí. Certo dia eu vi, parece até engraçado, uma pessoa encenando a história de Moisés, dizendo que quando a mãe de Moisés colocou Moisés no rio, o barquinho de Moisés saiu atravessando o rio Nilo, aonde era cheio de jacaré, e que Deus fechou a boca do jacaré todinho, porque tinha um plano na vida de Moisés, e Moisés atravessou pelo rio Nilo até chegar lá na mulher lá. E o texto vai dizer que ele foi posto dentro de uma cestinha de junco, às margens do rio, nas folhas de junco. Se você for ler o texto, é porque assim, a gente tem que ter muito cuidado. Certo dia um pastor disse assim, olha, quantas vezes, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, o que importa é o quanto você consegue traduzir dela. Você pode ter lido a Bíblia 300 vezes. Se você não conseguir traduzir, não conseguir entender um texto bíblico daquele ali, não adiantou de nada. Você precisa ler e reler e estudar. Então, a gente precisa entender que esses cristãos que estão aí dentro da igreja, às vezes erram, mas erram não, na maioria, não por inocência, mas alguns por falta de conhecimento. Porque é isso que a Bíblia diz. O meu povo peca e peca por falta de conhecimento e conhecimento da palavra. Felizmente, a gente precisa ler mais e estudar mais para errar menos. Não colocar a tomada lá em 220 quando for 110. Então, eu achei massa. Agora a gente vai entrar num outro assunto que é muito vivo no nosso cotidiano, que infelizmente, na minha opinião, política já ficou chato já faz uns 4 anos já. Eu acho que todo santo dia é política. Quer dizer, não é política, Politicagem, é né? politicagem. É. É tipo, é um fazendo palco para um canto, é um fazendo comício para o outro, e cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. A pergunta é, até que ponto, só para contextualizar, porque a gente tem congressistas, a gente tem vereadores, a gente tem representantes cristãos, né, vamos estar, entre aspas, gigantescas e douradas, dentro dos ambientes políticos. Até que ponto a gente tem que se envolver nisso? Até que ponto o cristão tem que entrar nesse meio político? Se deve entrar, se não deve entrar, ou se deve entrar, vai até que ponto? Porque o que a gente vê hoje é muito um cristianismo social, de tipo, eu defendo algumas pautas morais que o cristianismo defende, e daí eu consigo meus votos, eu faço o meu trabalho, desenrolo minhas paradas. Então, até que ponto a gente tem que se envolver nisso? É, eu acredito sim, a religião ela deve sim, acredito não, tenho certeza que a religião sim, ela deve se envolver sim com a política. E ao ponto de trazer um apoio social e espiritual à sociedade. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante, assim, que a gente é de conhecimento todo. Eu acho importante que a religião, ela na política, por quê? Hoje existe muitas PL, né? Hoje é PL, é PL não sei de É, quantas, são leis que são levantadas aí, diversas leis aí que são levantadas, que vai de encontro aos princípios estabelecidos e bíblicos de Cristo aqui na Terra. E assim, só com alguém lá conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras sagradas, conhecendo os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo, eles vão conseguir, ou talvez tentar, quem sabe, inibir alguns pontos que são lançados dentro da Câmara de Vereadores, em Brasília, enfim, em outros pontos que são de encontro com a palavra de Deus, são de encontro com os princípios bíblicos de Deus. Nós, como cristãos, a gente precisa conservar as doutrinas bíblicas e os ensinamentos de Cristo. Eu queria fazer uma observação aqui, como o cristão, como a religião, ela deve sim se envolver com a política. Eu me lembro de uma história aqui, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre um homem chamado John Wesley.
foi um dos maiores avivalistas que já se teve no Reino Unido, né, anglicano, no Reino Unido. E assim, com a pregação do Evangelho, com a propagação daquilo que Cristo queria para a vida da comunidade, do povo, a história dele, a história da pregação, do envolvimento do Evangelho, da religião na sociedade, ele vai dizer que, a história vai dizer que foi contagiado, ou seja, ele conseguiu alcançar e mudar toda a história do Reino Unido, política, social, na saúde, ou seja, as pessoas conseguiram escutar, mudar e entender. E a política daquela cidade, daquele país, ela nunca mais foi a mesma. Ou seja, depois que Cristo teve a oportunidade de entrar dentro de um congresso, muitas coisas naquela cidade mudou. Eu acredito, tenho certeza absoluta, que se hoje a política desse mais espaço para as pessoas que são cristãs, que têm a sua fé em Cristo, acredito que a sociedade em si, ela seria totalmente diferente do que é hoje. Eu tenho certeza como seria hoje. Eu sei que existem alguns pastores que estão lá dentro do Congresso. Às vezes a gente olha assim, aquele cara é uma vergonha, mas às vezes eles ali dentro um ser humano dentro de uma cova de leões. São mais leões do que cristãos lá dentro. Então, assim, são muitos leões para comer ele todo o tempo. E ele tem que pedir muita direção a Deus, muito discernimento a Deus para combater essas práticas que são lançadas lá dentro do Congresso. Eu acredito sim que o cristianismo, a religião, ele deve sim se envolver dentro da política, porque só com ela, só com os ensinamentos bíblicos, a gente vai ter uma nação melhor, um direcionamento melhor. Talvez se eu fosse, agora eu fosse o entrevistador, eu fizesse a pergunta aqui para vocês, a minha pergunta seria o seguinte: vocês acham que se todo o Congresso hoje fosse cristão, todo o Congresso, toda a política hoje, eu digo do presidente ao vereador da nossa cidade, fosse cristãos, como seria a nossa sociedade hoje? Aí eu deixo a pergunta aí Beleza. para Nelsinho responder. Eu queria que de uma forma assim, bem simples, você dissesse, olha, seria 1 ou seria 10? Ou sei lá, seria 5, 6 a nota, desse uma nota. Se o presidente da República, o vereador do meu bairro aqui, da minha cidade, da minha rua, ele fosse cristão, quando eu digo cristão, crente, salvo, remido, protestante, que professa a fé de Cristo, se todos eles fossem, como seria a nossa nação hoje? Caraca, pelo ponto de vista. Pergunta. A minha tá pronta já, responde a tua. Então, pelo meu ponto de vista como crente, né, como uma pessoa que acredita, para mim seria 10 pessoas 100% cristãs que seguem todos os ensinamentos, porque a gente teria uma sociedade igualitária e que respeitaria todos os pontos, né, os centros. Mas pelo ponto de vista de um Nelsinho mais político da coisa, caraca, eu tenho muito Mais medo. esquerda, mais esquerda. Não, não mais esquerda, porque não é. Se todo mundo fosse cristão no Congresso, o país da gente ia acabar sendo de esquerda, sabia? É sério, eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente nisso. Não tipo, a gente vai cortar relações políticas com tudo, vamos virar uma Cuba nova, né? Mas tipo, a gente não vai virar uma Cuba. Não vai ser o RSS. Mas tipo, o cristianismo tem muita política para auxílio social, tá ligado? Então vamos dizer assim, o Bolsa Família que existe hoje, ele iria ser efetivo, tá ligado? Porque iria avisar realmente quem precisa daquilo. Entendo. Beleza? Mas por uma parte do negocinho mais político, mais. Meu Deus. Eu fico com muito medo em relação. Não a quem
estaria no poder porque a gente está supondo algo ideal, né? Que seria todo mundo. Condições normativas de temperatura e pressão. É, assim, impossível. Sendo bem sério, impossível. É impossível porque a gente tem que considerar que para a pessoa ser um cristão sério, remido, salvado, tal, ser todo mundo lá, eu acho muito Era uma difícil. igreja. Era uma Ia ser uma igreja. igreja. Não ia ter mais parlamento. Em vez de, sei lá, vamos votar a nova lei ou a nova PL, galera, bora reunir aqui e fazer o culto das 9, tá ligado? É. Mas enfim, o que seria massa. Mas pelo menos eles estariam trabalhando. É, Mas vamos focar. é, Eu deixa fico com eu, deixa eu só, medo. Uhum. Deixa eu só concluir. Eu estava esperando justamente você falar, porque depois que você pensasse justamente dessa nota, eu ia já trazer justamente agora a importância da religião agora na sociedade, que é o tema e a pergunta da gente. A igreja ela já tem um coração social. A igreja tem, a religião tem. Agora eu vou abranger toda a religião. Estou abrangendo todas as religiões. Eu vou falar aqui agora nem sei se posso falar, mas eu vou falar assim mesmo, da Qualquer coisa a campanha gente do quilo. corta. É, Isso é depois a gente tranquilo. bota um Pronto, pi e tá tudo pronto. certo. Lá, da campanha do quilo. Às vezes a gente é cristão, falando agora, assim, sem demagogia nenhuma. A gente é cristão. Ah, tu é o quê? Eu sou crente, meu irmão. Eu prego o evangelho. Ah, é. Mas às vezes a gente não tem a coragem que essas pessoas têm de ir para um sinal, coletar para fazer uma cesta, ajudar uma pessoa lá fora. Às vezes a gente diz assim, eu sou crente, sou salvo. Tu é salvo, tá, mas a religião que tu acha que não é religião, que tu julga como não religião, ela tá lá no sinal pegando a campanha do quilo para fazer uma cesta básica para abençoar alguém, ou para levar uma sopa ali no centro da cidade à noite. Ou seja, se a igreja realmente fosse, o Congresso fosse a igreja, agora de uma forma bem... Se o Congresso fosse uma igreja, a gente talvez, quem sabe a gente não tivesse mais fome no mundo. Não existisse, a fome não matasse mais ninguém. Não alcançasse tão proliferadamente assim como existe hoje. A fome matando tanta gente. Ou seja, eu acho que a ação social, junto com o cristianismo e a ação social, a gente teria, sim, uma importância maior na sociedade. A religião teria, sim, uma importância maior na sociedade. Eu acho que precisa justamente desse coração dentro desse congresso, que aprove planos que tirem essas pessoas da rua, ação social. A religião ela vai alcançar a sociedade quando a gente tiver alguém com visão para isso. Se eu tenho alguém que tem visão, que trabalha para isso, a gente vai ter uma sociedade impactada pela religião. Pronto, eu tava falando isso porque, do meu lado, de crer realmente seria massa. Mas o meu ideal mais político é que houvesse uma representação, não só cristã de fato, mas de outras religiões para criar um diálogo ali dentro. Porque na sociedade, querendo ou não, não vai ter só cristão. E aí talvez essas pessoas não fossem representadas, tá ligado? E aí eu acho que é isso que Uhum. talvez falte na nossa realidade atual, até. Mais representatividade nossa, no caso de pessoas de fato cristãs, porque a gente sabe que tem a bancada cristã lá, mas não é a bancada cristã, é a É bancada minoria cristã. É a minoria da minoria é cristão, da o resto minoria. é daquela E igreja. provavelmente o cristão de verdade não está na bancada cristã É, do tá Congresso. ligado? E, a- e aí eu vejo que, sei lá, vamos imaginar que tivesse a bancada cristã, aí a bancada, sei lá, budista, tô dando exemplo aqui, De várias viajado. E religiões. várias religiões, vários grupos e pronto. Como tu falou, o alicerce, acho que 100% das religiões, de certa forma, é o se reconectar com o divino, né? Tá conectado com Deus. E aí eu acredito que boa parte dessas religiões, o que se prega é que Deus, de certa forma, e é amor, e por ser amor, ele tem amor por aqueles que estão aqui. E aí criar um diálogo para tipo, pô, bora se ajudar para ajudar a galera. Vamos fazer uma parte que represente todo mundo, que não agrida nem o que eu creio, nem o que você crê, mas que a gente consiga ajudar todo mundo. Vamos ajudar o social. E é, Isso.
Complicado pra caraca. Até porque todo dia surge mais religião, né? Todo dia tem uma religião nova. É. É, Todo dia. é. E ela, hoje, a religião, ela nem precisa mais ser, tipo... Lembra que eu disse no começo? Ela nem precisa ser mais esotérica, ela nem precisa mais, tipo, ser um algo transcendental. Ela só precisa ser um algo que seja defendido a ferro e fogo. Tipo, sei lá. A gente tem pessoas que defendem o mercado como se mercado fosse Cristo, que o mercado vai resolver as broncas. Mas tem gente que defende como se política fosse o salvador da humanidade, que através de movimentos políticos a gente consegue realizar e tirar a fome do mundo e matar a fome na África e acabar com isso. Por isso que hoje é muito mais difícil, porque, como a Bíblia diz, a idolatria ela não nasce de simplesmente eu fazer uma estátua, ela nasce no coração da gente. A idolatria ela nasce primeiro no desejo do homem de adorar um algo que não seja Deus. E tudo aquilo que ele trata como prioridade acima de Cristo, ou de igualdade a Cristo, já se torna um ídolo na vida dele, já se torna um algo que ele adora. Ainda que ele não erga um status com nome política bem grande dentro de casa. Ainda. Hã? Ainda. 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 Ou, Assim, ou de um ente político. o prédio do Google, para mim, futuramente vai ser um monumento religioso. A gente vai ter que contar essa parte, eu sei. Vai. Vai ter que contar muito para não virar processo. Mas, Não, nem virar processo, que a gente vai jogar isso no YouTube, YouTube é do Google. Aí o Eu sei, algoritmo eu sei, lê eu o que a gente tá falando e acabou. eu sei. Mas, enfim. Porque, assim, a gente vai ter religião que vai de Buda lá, de Olorum, a Krishna, a Shiva, um representante político, enfim. Tá ok. Engraçado que é o mesmo símbolo, né? Só muda a posição da mão. Não tô entendendo não, continua. Enfim. E aí, eu fico imaginando como a igreja ela reage e vem reagindo, buscando formas de reagir a essas novas idolatrias e novas crenças que vêm surgindo. A gente tem que Toma, ter. pergunta capciosa, de volta. Oi? Toma a pedrada aí de volta. Pronto. A igreja ela tem que ter. Toda vez que eu falar em igreja aqui, só para a gente fixar, tá? Quando eu disser a igreja, a gente está falando da igreja. Sim, A sim, sim, sim. igreja, Cristo, Sim, tá? sim, sim, Firmado em sim. Cristo. A igreja hoje, ela tem que ter. Eu vou voltar justamente lá, a questão lá que eu disse lá. A igreja precisa ter o seu alicerce. O alicerce da igreja precisa ser Cristo. A gente está num período de muita fragilidade na sociedade. A gente está passando por um momento muito difícil. A gente nunca viu, pelo menos a gente aqui que é novo, né? É. Há poucos anos aí atrás, a gente nunca viveu uma situação que a gente está vivendo hoje. É tudo novo. Poucas pessoas E o que foi vivas que viveram aconteceu? isso. Verdade. E o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão procurando coisas para si própria. Ou seja, se a tua igreja me oferece uma coisa boa, eu corro para a tua igreja. Se a igreja do rapaz aí do lado oferece alguma coisa que me insatisfaz, eu corro para ela. Uma coisa que tem afetado muito a sociedade hoje e tem deixado muita gente, como é que eu posso dizer, desesperançada, são as esperanças falsas. E aí, nesse surgimento, nessa pluralidade aí de muitas religiões se surgindo nos últimos dias, vem se surgindo também algumas outras teologias. E a gente sabe que existe agora tantas outras religiões como outras teologias sendo pregadas. A gente vê aí teologia da prosperidade, teologia de coach. Ou seja, é aquilo que você dá na prosperidade e aí você tem que dar para poder receber. É verdade. Tem teologia de coach que O ponto fraco de Deus. deixa eu dar um exemplo aqui. Esqueceu, riscaram da Bíblia lá
No mundo tereis aflições. Agora, o que é que se prega? Olha só, Nelson, você é filho, você é herdeiro, você tem tudo, Deus é pai, independente de quem você seja, fica assim mesmo, não tem problema, você é uma pessoa importante, e sempre você vai conseguir, você não vai quebrar cara, você é o cara que... Ou seja, são Você é o ponto esperanças fraco de Deus, falsas. meu aliado. É, só se for, só se for, só se for. Então, assim, isso tem causado o esfriamento da igreja. O esfriamento da igreja. Tem surgido muitas igrejas, muitas religiões, muita pregação de evangelhos aí, que não é o evangelho, que está acabando com a sociedade, está matando as pessoas. Por quê? Estou cansado de, às vezes, conversar com pessoas e o cara diz assim, meu irmão, olha, poxa, Deus falou comigo e eu recebi uma promessa, e até hoje nada. Vai se cumprir, meu irmão, se foi Deus, vai. Se não foi, infelizmente você vai morrer, não vai Legal. receber. Eu ouvi uma que é sensacional. Caraca, peraí. Eu Então é ouvi. isso que Não, está deixa eu te acontecendo. contar, deixa eu te É isso contar. que está Deixa eu te contar, acontecendo. deixa eu te contar. Tem. Eu e Nelsinho, a gente tem uma conversa que é sobre profecias fáceis. Sabe que tem aquela galera que não é profeta e que acha que é tipo Elias, sabe? Uhum. Eu vi de uma pessoa que ela estava na igreja e o sonho dela é fazer, se não me engano, é engenharia. Ela quer fazer engenharia, ela tá saindo da adolescência para a vida adulta e ela queria fazer um curso na área de exatas. E o nome dessa pessoa é Lucas. Aí uma pessoa chegou para ele e fez: Eu vi, eu tive uma visão. Deus está me dizendo que você vai ser médico. Que profecia tranquila, porque chega, condiciona a vida do menino a uma profecia, profecia não, a uma nem profecia nem visão, a uma profetada em uma visagem, como diz o Matuto, uma visagem que tipo, ah, Lucas da Bíblia era médico, logo tu é Lucas. Poxa, meu irmão, É fica médico. tranquilão. Aí eu cheguei, e aí, negão, tu vai fazer o que ele? Fazer medicina, eu fiz. Poxa, negão, eu não senti firmeza. Tu não quer não? Tá? Não, foi porque uma pessoa lá da igreja falou que ia ser médico. E aí a pessoa pauta a vida dela em cima de uma profetada fácil. É, o cara não veio assim, um doutor brinquedo na engenharia, viu? É. Consertando Esse, boneco e tal. esse é o problema hoje de muitas pessoas. E eu vou voltar novamente e bater no ponto lá. Falta de conhecimento, conhecimento das escrituras. Se você tem uma vida pautada, firmada nas escrituras, você vai discernir. Existe um dos dons aí que é o discernimento de espírito, discernimento daquilo que você está ouvindo. Então, tem que fazer prova de tudo. Faz prova. Não é duvidar do que Deus está falando, mas pedir a prova a Deus daquilo que ele está falando. Eu até, só para te contrair aqui, ele falando aí sobre isso aí, a profecia, eu me lembrei agora de uma que o rapaz falando. Uma moça chegou na igreja dia do aniversário dela, e aí ela dobrou o joelho lá e orando, e aí ela lá dizendo, mas Deus, hoje é meu aniversário, Senhor, ninguém lembrou de mim, ninguém me deu os parabéns, nem o Senhor falou comigo. Meu Deus, e agora? E ela lá orando, só que o irmão do lado ouviu, aí foi o que o irmão fez, teve a ideia, se levantou e disse assim, minha filha, olha, vê como é, isso é uma piada, tá? É uma brincadeira. Aí ele levanta e diz assim, olha, minha filha, sou eu, Deus, e falo contigo. E te digo assim, parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Aí a menina, sem entendimento nenhum, disse, meu Deus, lembrou de mim. Ele disse, calma, ainda tem mais. É pique. Ou seja, onde isso aí está fundamentado nas escrituras? Essa é a minha maior bronca. Toda profecia está na Bíblia Sagrada. Você tem que pesar. É Deus, é bíblico, está nas escrituras, é isso aqui que Deus quer.
se a gente tiver uma vida de oração e de leitura, a gente não cai nessas profecias aí, não. É, eu sou mais da pegada, você como teólogo entende, eu sou mais continuista. Eu acredito que sim, há pessoas que Deus se manifesta através de dons dentro da sua igreja. Uhum. Só que eu acho que hoje o profeta ele virou basicamente um vidente. E tipo, o profeta não é mais uma pessoa que Deus traz uma palavra de conforto, uma palavra encorajadora para a igreja. Mas o profeta é aquele brother que ele tem um contato direto, que ele tem a bolinha do futuro. Que ser profeta hoje é simplesmente eu vejo o futuro. E é sempre uma visagem muito feiosa. Porque são visões, muitas vezes, como. O Velho Testamento em si ele é mais, digamos assim, plástico do que o Novo. É mar abrindo, é coluna de fogo, tem essa parada mais plástica. E eu vejo muito, principalmente nessas teologias da prosperidade. A teologia do coach não é tanto, é mais um psicólogozão, tá ligado? É mais um relaxamento. É, Mas a da prosperidade, teve um caso de um cara que em uma determinado local estava vendendo o cajado de Moisés. E assim como Moisés tocou e o mar se abriu, o que ele tocasse se abriria para ele, as portas se abririam para ele. Putz, eu já sei onde Ele isso vai comprou o terminar. cajado, ele comprou o cajado e viu um carro caro. Ele olhou, pegou o cajado e tocou no carro. O carro amassou um pouquinho. O dono do carro viu o cara fazendo isso. O cara foi preso, teve que pagar o BO do carro e processou o local. Digamos assim, desacordo comercial. Ah, não, vendeu um produto que não Vendeu um funcionou, produto que né? não funcionou. Então, tipo, voltando, é a comercialização da fé, é esse movimento isso. hiper profético que eu vejo muito problema de tipo, e não profético de, como eu disse, né, trazer uma palavra encorajadora, uma palavra que assim como Tiago vem dizendo na carta à igreja, que é uma palavra, olha, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por provações, mas fiquem tranquilos, vivam essa vida de igreja, em vez de falar mais, escuta mais, seja mais paciente com seu irmão, e você vê isso em diversas cartas. Mas não, esse movimento hiperprofético esquece da palavra, esquece. Ele pega a palavra, vira só um meio de ele. Exemplo, eu acho que esse mouse é roxo, tá ligado? Só que eu não vou olhar na Bíblia para ver se esse mouse é roxo. Eu já creio que esse mouse é roxo e eu tento basear a Bíblia no que eu acredito, Isso. tá ligado? Esse é o BO. É você pegar a Bíblia, dobrar ela à sua vontade e dizer: é o que Deus está falando, negão. Agora, sabe por que isso? Assim, minha concepção, de novo, pensamento fecal. Minha reflexão fecal aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com a modernidade, velho. Mano, a gente tem agora Acho que não. o skate que os cientistas desenvolveram, finalmente de volta para o futuro tá acontecendo, que é um skate onde ele flutua, tá ligado? E aí tu vê uma parada dessa feita pela ciência e fica, cadê Deus? Poxa, ele levantava uma coluna de fogo. É, tá ligado? Tem muita gente que vai nessa coisa do querer ver o extraordinário e esquece que o extraordinário tá no dia comum. Exemplo, uma irmãzinha chegou pra mim uma vez, depois de uma festa de aniversário, tinha comido bolo com sal caramba, tava rolando, voltando pra casa, e ela chegou pra mim, me parou e, pare! Aí eu parei, né? Ela chegou aí, Deus vai lhe dar um livramento. Certo. Eu fiquei, tá bom, Ok. e segui. Beleza. Até aí, tudo bem. Só que Nelsinho, às vezes, é mais curioso do que deveria. Aí tu quer procurar alguma coisa pra dar errado pra ver se vai livrar? E ó, esse aniversário, ele era lá perto da, caraca, aldeia. Então, para voltar para casa, eu peguei BR. E eu aqui, eu e Deus, olhando, e o Senhor vai me dar um livramento. Um livramento? Livramento de quê, Senhor?
E beleza, nada aconteceu, cheguei em casa tranquilão. Isso eu voltei pra casa, era tipo 1 da manhã, BR. Cheguei em casa tranquilo e fui dormir. No outro dia eu acordei bem. E de novo eu me perguntando, tá, cadê o livramento? Cadê o livramento? Tô esperando, tá ligado? Segui o dia. Até que eu fui dormir novamente e parei para pensar. Caraca, eu peguei a BR 1 da manhã e cheguei vivaço em casa. Tá entendendo? Eu fiquei bem. Estar vivo já é um livramento e já é um milagre. Eu podia ter sofrido um acidente de carro. Eu podia ter tropeçado na escada aqui Esse de saltaço na casa. vida BR. Eu podia ter subindo para chegar no meu apartamento. Eu podia ter caído a escada roda coisa abaixo. Ou pior, simplesmente podia começar a tossir. Que nem um tuberculoso. Depois que eu tive a Covid pela segunda vez. Vivo tossindo. Parece que eu sou fumante. E podia começar a tossir e morrer na escada. Ou sei lá, simplesmente. Acabou. É porque, principalmente, tu tava falando do skate voador De Volta para o Futuro. Eu acho que, infelizmente, vamos tá assim, como a gente tá falando sempre, os cristãos criaram esse movimento de tipo, é religião contra a ciência. Como se ciência fosse um ente pensante. Essa é a minha maior bronca. Ah, não, mas o que a ciência diz? A ciência não diz nada. A ciência diz o que a academia vem desenvolvendo. E a academia, ela aceita as pessoas que estão estudando lá. Sim. Então, se a academia diz algo que vai de encontro à nossa fé, é porque a gente não tá com gente nossa lá dentro. Então, não é um movimento, não são coisas excludentes, não é tipo, não é a igreja contra a ciência. Eu não vou dizer que são complementares, porque Cristo não precisa de complemento, mas eu acho que é algo que pode sim abençoar nossas vidas. Claro, a gente começa a olhar. O cara que inventou a primeira vacina, ele era um cristão, e ele disse que, no seu relato, que Deus, ele era grato a Deus por Deus ter usado ele para ele ser um cientista e desenvolver algo que ajudaria milhares de pessoas, milhões de pessoas, tá ligado? Então, a gente acha que simplesmente ser cristão é você sair para fazer missão, claro que é extremamente importante, ou sair para fazer missão, ou estar num culto, ou agir como um médico, mas nunca dentro dessa área, porque há essa demonização da ciência, como se a ciência tivesse como se a ciência tivesse uma sala. Essa aqui é a sala de quê? Essa aqui é a sala da ciência. Entra lá que tu fala com ela. A ciência, ela é algo que é desenvolvido por pessoas. Então a gente tem que ter gente lá. Então a gente vê essas coisas extraordinárias e, sei lá, a gente vê foguete pousando sozinho, a gente vê skate voador, mas a gente tem que olhar não como coisas excludentes. A igreja, na minha opinião, ela tem que olhar para a ciência e ver que, cara, a gente precisa de gente nossa lá dentro. E aí vai o elogio para a Igreja Católica. Os caras inventaram a Mas universidade. os caras têm. Não, tem. O Vaticano tem um centro de estudo de diversas áreas. Tem físico lá dentro estudando sobre a. Cara, que eu esqueci o nome do ramo da física, mas é a nanofísica, tanto a astrofísica. Vai ter gente estudando vacina lá no Vaticano. Se a gente olhar, tipo, grandes matemáticos, físicos, químicos, muita gente veio da Igreja Católica, por exemplo. A gente começar a olhar, a teologia, ela era chamada no início de a mãe das ciências. Pô, depois dar uma pesquisada. Por mais que ela não seja uma ciência. Não, então. Mas, tipo, ela era chamada disso porque havia esse ambiente de, cara, vamos estudar. Então, tudo que hoje não é cultico é pecaminoso. Tipo, se eu tô fazendo ciência, se eu sou um biólogo e eu sou cristão, eu não posso fazer isso porque isso é do diabo. Exemplo. Eu sou músico. Eu não posso nem tocar nada fora, nem desenvolver nada fora, porque é pecaminoso. Mas a gente esquece que tem uma galera das antigas que, por exemplo, você pega Bach, você pega Mozart, você pega Beethoven, eu não sei quais deles tocavam dentro da igreja, mas tinham músicos, grandes músicos, que criavam peças para dentro
que tocava-se dentro da igreja. A igreja, ela também era um ambiente de arte dentro da sociedade. Isso vem se perdendo. Porque hoje é tudo, digamos assim, cultico. Tudo tem que ser cultico. E tudo Então, que não é cultico devocional é problemático. Mas a gente esquece que, sei lá, não, você não pode consumir esse tipo de música porque é pecaminoso. Mas e o carro que você anda? Mas e o móvel que você compra? Mas e a comida que você come? Vem de um cara que entregou toda a safra dele para Deus? então, e aí eu acho que para encerrar esse primeiro bloco da gente, acho que vem a pergunta-chave, né, para fechar. A sociedade da gente, ela tem um costume atual de botar limite em tudo. Tudo tem o seu limite, tudo tem a sua caixinha, tal. E aí a gente vê que o cristão não está fora dessa sociedade. Na verdade, o cristão, e aí eu estou dizendo cristão mesmo até, Uhum. ele está dentro dessas caixinhas e desses pensamentos. E aí vem, na verdade, são duas perguntas que vão convergir em uma, que uma coisa é, Dui, tu acha que o cristianismo, ele já vem há 10 mil anos, conforme a Bíblia, né? 10 mil anos. Tu acha que, sei lá, daqui a 10 mil Cristianismo anos, a 1900 e uma coisinha. a teologia baseada em Iavé, Jeová, Adonai, Jeová Rafá, Jeová Jireh, enfim, que gera Cristo, que traz Cristo, que encarna em Cristo e morre, ressuscita, que tá aí há 10 mil anos, Entendi, beleza. beleza? Tu acha que, que ela vai durar, sei lá, mais 10 mil anos com essa sociedade fragmentada que a gente tem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, tu acha que a gente acabou dando limites a Deus? Assim, Deus é um ser magnífico, único, uma singularidade que não dá para limitar, não dá para entender. Mas a gente, na nossa limitação, acabou limitando Deus? Para complementar a pergunta, eu cito um exemplo de um professor meu de universidade, que ele falava assim: olha, quando tiver prova ou aula, não chame Jesus não, porque nem ele desce para dar aula, nem eu subo para fazer milagre. Cada um faz o seu. Ele dizia isso. Então, é essa parada. A gente dá para limitar Deus e tal, dá para colocar Deus numa caixinha, tipo, Deus vai até aqui. Até aqui ele vai, a partir daqui eu desenrolo. Então, a primeira pergunta. Se daqui a 10 anos a gente ainda vai Daqui a estar 10 10 vivendo mil mil, isso sei que a lá, anos, gente 10 exemplo. fala? mil anos. Tá. Então, vamos lá. A igreja hoje, ela espera a volta de Cristo. A igreja já, todos os dias, acorda esperando a volta de Cristo. A Bíblia vai te trazer ainda duas voltas de Cristo. Uma, ele voltará invisível, outra visível. Tá? Nem sei se a gente pode entrar nesse aspecto aqui, mas eu vou falar bem rápido aqui. Uma forma invisível. Deus virá, levará a sua igreja. Ele não irá aparecer, a igreja seria arrebatada. Na segunda, ele virá, como a Bíblia diz, com grande poder e glória, raiará nas nuvens, todo olho há de ver, todo joelho vai se dobrar, enfim. Ele vai vir com os santos buscar os que ficaram. A Bíblia vai trazer também um pensamento aí, o que é o que vai acontecer após essa vida, que seria o período do milênio. Também tem outras pessoas que são os teólogos, algumas pessoas falam sobre quem é milenista e pré-milenista. Alguns acreditam que a gente já esteja vivendo um milênio. Outros acreditam que nós ainda iremos viver um milênio. Isso aí também não é o caso. Estamos falando de religião na Aí já contramão. vem Mas milênio vamos lá. literal, milênio não literal, É, aí tem muita coisa aí. é. Aí a gente é outra raiz, tem muita história. A gente poderia falar de muitas coisas da Bíblia aqui, mas eu vou tentar É. me concentrar apenas nesse tema. Porque se eu vou falar, eu ia vir muita história aí na Se a frente gente aí, fizer muita coisa, um muito episódio conteúdo. de escatologia e de hermenêutica bíblica, a gente chama, a gente vai passar Com 4 horinhas aqui certeza. tranquilo. Pronto. Verdade. Tem que passar umas 10 horas falando aqui, só de volta, Ninguém vai assistir. escatologia. A gente faz por parte, entendeu? Lembrando, Parte um, dois, três. imagina se eu chegasse aqui e dissesse que escatologia bíblica não está no Apocalipse, sim em Gênesis. Olha só que confusão ia dar na cabeça do povo. Todo mundo acredita que o Apocalipse é. Mas enfim, vamos lá. Aí o que é que acontece?
A Bíblia vai dizer que vai ter esse milênio, esses 1000 anos. Se estamos vivendo para os milenistas, pré-milenista, milenista, enfim. Mas aí ela fala que vai ter 1000 anos. Eu queria que, na verdade, não tivesse mais esses 10.000 anos de pregação daqui para frente. A igreja espera a vida de Cristo hoje. Os judeus esperam a vida de Cristo até hoje. Tá? Se você for, eu sei que vocês Sim, conhecem, sim. vai ver que a mesa está lá posta lá, os judeus esperam Cristo para a ceia todos os dias, ele acorda nessa esperança, a igreja acorda nessa esperança em Cristo voltar para buscar. Eu queria que não fosse. Os dias não são bons, os dias são maus. E ainda sobrevirá ainda dias maus, mais maus do que já estamos passando aqui na Terra. Então, assim, falando como cristão, bom seria que não tivesse ainda mais 10.000 anos para frente, tá? Como eu estou falando, a igreja, ela espera Cristo hoje, agora, abrir e fechar os olhos. Se houver daqui a 10.000 anos para frente, esses remanescentes que ficarão aqui, os que têm compromisso com a palavra, sim, eles vão pregar, sim, ainda o evangelho de Cristo com todo fervor no coração, assim como já vem há, você disse aí, 10.000 anos. Para mim é 10 dias, porque 1.000 anos é como um dia, então um dia é como 1.000 anos. Então, há 10 dias atrás, vem se pregando esse evangelho e nos alcançou até hoje. Chegou na gente hoje. Sim. Então, nossa pregação hoje vai alcançar pessoas, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, ou 10.000 anos. Ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe quando Cristo vai voltar. Nem ele mesmo sabe o dia que ele vai voltar. Só o Pai sabe. Então, eu acredito que sim, o Evangelho vai sim ser pregado ainda. Enquanto existir igreja aqui na Terra, o Evangelho vai ser pregado.